bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, faz parte do meu estágio. O meu nome é Vanessa Wichanski, estou cursando o 8º semestre em Letras Inglês e Português pela Unigram, ensino à distância. E faz parte do meu estágio a preparação de uma aula para os alunos do 2º ano do ensino médio. A aula a seguir é relacionada ao ensino da língua portuguesa e o conteúdo a ser trabalhado será sobre a diferenciação de coordenação e subordinação entre períodos. Em nossa aula de hoje, você irá aprender sobre frase e oração, sujeito e predicado, período simples e composto, coordenação e subordinação. Ok, então agora nós vamos, por gentileza, abram seus cadernos, para que vocês possam fazer algumas anotações, mas o que eu vou fazer agora então é o seguinte, então, para que possamos entender o que seria coordenação e subordinação na língua portuguesa, temos que revisar alguns conceitos e exemplos sobre frase e oração, ok? Perfeito. Então, o que seriam frases na língua portuguesa? Ok? Então, frase. Uma frase é qualquer enunciado linguístico que possui um sentido completo, uma versão verbal do nosso pensamento, de um pensamento, às vezes podendo ser muito breve, constituída por uma única palavrinha. Não é preciso ter um verbo, tá bom? Na frase. Para que ela seja uma frase, né? Mas ela exige que haja uma pausa pontuada ali. Além disso, mesmo que a frase seja formada apenas por uma palavra ou duas palavras, é necessário que ela tenha um sentido completo, podendo não ser bem longa. Então, uma frase curta. Socorro. Silêncio. Vende-se. Cala-se. Ai, essa é uma frase, aliás, são frases bem curtas, né? E se você ver, somente duas delas têm novamente verbos, mas as outras não, mas são bem curtas e eles dão uma pausa, né? Ali na frasinha. Agora sobre oração, tá? Então, quando a frase se constitui de mais de uma palavra organizadas em torno de um verbo, tá? Então, a frase normal, ela não tem um verbo. Mas quando uma frase ela tem um verbo, né? Então, os gramáticos, né, os estudiosos chamam ela de oração, cujo é uma unidade sintática que organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal que poderá ou não ter sentido completo. Quando quase, né, toda oração possui um sujeito, o ser sobre quem se declara algo, mas é fundamental que haja um predicado, o que se declara sobre o sujeito, pois toda oração é formada por termos chamados essenciais, o sujeito e o predicado. Então, uma oração, né, quando você tem lá um verbo ali, tem o sujeito e o predicado, e é muito fácil. Então, sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Predicado é tudo aquilo que se declara do sujeito. Vamos ver um exemplo, então, e vocês vão ver que é facinho. Mariana mora no interior de São Paulo. Então, Mariana mora no interior de São Paulo. O sujeito é Mariana. O predicado é mora no interior de São Paulo. O livro foi vendido ontem. O livro é o sujeito. Foi vendido ontem o predicado. É muito fácil analisar um texto, verificando se ela tem uma oração. No exemplo de Mariana, designa alguém, né? E alguém de quem se disse ou declarou algo. Tem umas perguntinhas assim que é muito fácil para a gente identificar, então, né? O sujeito e o predicado. Então, por exemplo, você vê ali a frase: Mariana mora no interior de São Paulo. Quem é que mora no interior de São Paulo? A Mariana. Então, a Mariana, portanto, é o sujeito da oração. Aí, mas espera aí. O que a Mariana está declarando? O que ela está falando?
que ela mora no interior de São Paulo. Então, mora no interior de São Paulo é o predicado. Sujeito é Mariana e o predicado, então, seria o restante da frase ali. Ok? É super simples, super simples. Perfeito. Então, agora que a gente revisou nas informações sobre frase e oração, vamos dar uma olhadinha, então, no período simples e composto na língua portuguesa. Então, vamos lá. Período simples. A gramática normativa da língua portuguesa prevê que, além da frase e de oração, há um outro tipo de unidade sintática, que seria o período. O período é um enunciado com sentido completo construído por uma ou mais orações. Nesse caso, o período simples é um enunciado de sentido completo construído com uma oração absoluta agrupada em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Mas existem frases de período simples que podem ter 2 ou mais verbos, mas apenas uma ação verbal. Vamos ver o exemplo abaixo. Vou viajar nas minhas férias de dezembro. Observe os pássaros nos galhos das árvores. No caso, então, de vou viajar nas minhas férias de dezembro, você pode ver o seguinte aqui. Né? O verbo com ação é vou, sendo que o viajar é somente um complemento. Então, na verdade, você tem ali, mesmo tendo 2 verbos, somente um tem, então, a ação verbal, né? O que vai ser feito. Então, vou viajar as minhas férias de dezembro. O vou, então, é o verbo com ação. E o viajar é um complemento. Ok, então agora vamos ver sobre o período composto, tá? Quando uma declaração se compuser de 2 ou mais orações, ela é chamada de período composto e, dependendo de como as orações se relacionam, elas podem ser pode ser tanto orações em um período quanto for o número de verbos ou locuções verbais. Você poderá fazer uma frase com 20 orações, mas para que ela pertença, então, ao período composto, é preciso que o sentido delas se encaixe e que ela seja compreensível. Tá. Vamos dar um exemplinho aqui, bem facinho. Espero que ele me convide para ir ao cinema. Espero, verbo, que ele me convide, outro verbo, para ir, outro verbo, ao cinema. Certo? Então, espero que ele me convide para ir ao cinema. Um outro exemplo. Como diz o ditado, nadou tanto para morrer na praia. Observe, então, né, que alguns desses verbos acima apresentam sentidos que se interligam, ou seja, que há reação entre eles. Entendeu? Como diz o ditado, nadou tanto para morrer na praia. Faz sentido. Agora, o que seria, então, o período composto e subordinação? Período, então, composto por coordenação, o período composto por subordinação. Ok? Vamos dar uma olhadinha. O período composto por coordenação. Ok. Quando mencionamos o tema período composto, podemos dividi-los em 2 grupos. Os que são compostos por relação de coordenação ou por subordinação. Então, você tem o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas, pois contém orações independentes entre si, portanto, a sua característica é ser independente ou absoluta, mas cada uma delas tem seu sentido completo. Dormi, sonhei, acordei e tomei chá. Todos esses verbos, né, desse período composto ali, eles têm sentidos, todos eles têm sentidos, na verdade,
Mas se você tirar um deles ali, não vai influenciar em nada, não vai fazer com que a frase não tenha sentido. Porque cada uma delas tem seu próprio sentido completo. Dormi, sonhei, acordei e tomei um chá. Então, você pode ver que acima, né? Você pode ver que o período composto por 4 orações coordenadas, né? São 4 orações coordenadas. Mas se lermos, então, individualmente, todas elas individualmente, uma por uma, ainda faz bastante sentido. Uma outra. Um outro exemplo aqui. João foi ao cinema, mas ele não compreendeu o que viu. Se você só falar assim, então, João foi ao cinema, ok, eu entendo. Você entende. Mas ele não compreendeu o que viu. Ok. Você ainda entende a frase. Acima você pode ver, então, o período composto por 2 orações coordenadas. E, ao lermos cada uma delas separadas, entendemos tudo que foi então expresso. João foi ao cinema e ele não compreendeu o que viu. Uma outra frasezinha aqui para você ver também, uma oração, na verdade, para você ver. Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. Então, lembre-se, as orações do período composto por coordenação podem estar conectadas através de conjunções ou vírgulas e possuem sentido completo, podendo ser entendidas separadamente e não dependendo da outra. Então, esse é o período então composto coordenação. Perfeito? Agora esse já é um pouquinho diferente, que é o período composto por subordinação. Perfeito? Então, quando falamos de uma oração que depende de uma outra para ter sentido, estamos falando de um período composto por subordinação. Então, a gente lembra ali que o período composto por coordenação, a gente não precisa de um dependendo do outro, porque as duas, né, têm sentido independente. Então, não precisa uma da outra. Mas, por subordinação, sim, precisa ter sentido, ok? Então, temos uma oração principal e uma oração subordinada que sempre manterá uma relação sintática com a principal. Perfeito. As orações subordinadas são aquelas que possuem a função de termos essenciais, integrantes ou acessórios de uma outra oração. Ou seja, então, de novo, as orações subordinadas servem para complementar a oração principal, exercendo então uma função de substantivo, ou de um adjetivo, ou até mesmo de um advérbio. Então, vamos ver alguns exemplos, tá bom? Gritou com o inimigo. Correu para o amigo. Ok. Se você escuta só gritou com o inimigo, ok. Fica meio sem sentido. Mas correu para o amigo, certo? Então, peraí, então. Deixei o inimigo para lá, foi correndo para o amigo ali para me ajudar. Outro. Brigou com a namorada. Dormiu na casa do amigo. E saiu para espairecer. Uma outra frase, então, uma outra oração que a gente pode ver, composto por subordinação, é: reclamou da comida, mas poderia ter cozinhado. Perfeito? Vamos ver aqui, então, só fazer uma revisão do período, então, composto por subordinação. Tinha feito tudo por ele mesmo, e mesmo assim, ele mentiu. Então, tinha feito tudo por ele, e mesmo assim, ele mentiu. Então, a gente pode ver aqui que o período composto porque o enunciado possui mais de um verbo. Neste caso, uma locução verbal. Então, tinha feito tudo por ele mesmo e assim mesmo ele mentiu. Mesmo assim, ele mentiu. Então, a gente tem 2 verbos aqui, mas o ele mentiu, né? Na verdade, está dando apoio, então, para a oração principal. Vamos ver o próximo aqui, então. Chegou exausto. Sentou no sofá. Ligou a televisão e adormeceu.
Essa oração, então, é um período composto, subordinação, por quê? O enunciado possui mais de um verbo, e neste caso, possui 4 verbos. Chegou, sentou, ligou, adormeceu. Ok, mais um aqui então. Você tem que falar com ele antes que seja tarde. Ok, então vamos ver esse enunciado. É um período composto, porque o enunciado possui mais de um verbo, certo? E neste caso aqui, ele possui 2 verbos, que é o falar e seja. Ótimo? Ok, então esse slide feito em PowerPoint vai ser então fornecido para vocês agora nesse final da aula, para vocês darem uma revisada, mais uma lida. Presta atenção então nos exemplos que eu acabei fornecendo durante essa aula, tá bom? E a gente vai fazendo mais exercícios para que vocês vão, né, praticando então e analisando as frases, né, e as orações e vendo se são períodos compostos por coordenação ou por subordinação, período simples ou período composto. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, ok? E muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.